Sou Gerlan Souza da Silva, sou advogado, especialista em direito bancário, direito do consumidor. Venho aqui trazer a vocês, aposentado, pensionista, servidores públicos, as informações acerca dos cartões RMC e RCC. Em 2003, tivemos aí a criação da regulamentação, melhor dizendo, dos empréstimos consignados, nas folhas dos aposentados, pensionistas, servidores públicos. E, posteriormente, tivemos aí outras regulamentações e até chegarmos em 2008, onde tivemos aí a IN 28, e posteriormente a IN 138, ou seja, a Instrução Normativa do INSS. Fazendo assim que tivéssemos essa regulamentação dos cartões RMC e RCC. O cartão RMC significa Reserva de Margem Consignável. Esse cartão ele é o mais antigo, ele foi instituído e criado para que o aposentado e pensionista lançasse mão de 5% da margem do seu benefício para que pudesse aí pagar uma fatura, boleto, alguma demanda ali naquele mês em que alguma dificuldade financeira estivesse passando. E, posteriormente, viria essa fatura, ele pagaria essa fatura, assim pago a fatura, ele poderia lançar mão novamente desses 5%, tá? Em 2022, no pós-pandemia, tivemos o RCC, que nasceu com a mesma finalidade, para que o aposentado e pensionista lançasse mão ali de 5% do seu benefício para poder efetuar algum pagamento de caso fortuito, Nesse sentido, pagaria ali aquele valor de necessidade e, posteriormente, ele quitaria por meio do boleto, por meio de fatura no mês seguinte. Contudo, a ideia inicial, ela é maravilhosa. No papel, na teoria, é fantástico. De fato, isso iria ajudar bastante os idosos, os aposentados, pensionistas e servidores públicos. Mas, daí a teoria a irmos à prática, ficou um vago muito grande, tá? Por quê, doutor? Porque da teoria, de fato, a ideia foi maravilhosa. Juros mais baixos, mais atrativos, o juro do cartão de crédito RMC e do cartão de crédito RCC, e se você for botar na balança com relação a um cartão de crédito convencional, comum, a taxa de juro, de fato, ela é muito mais baixa. Ela é muito mais atrativa. Contudo, aí mora o grande perigo. Por quê? Porque na hora em que os bancos, os correspondentes bancários, oferecem esses produtos a esse público, muitas vezes idosos, aposentados, pensionistas, servidores, e dentro do grupo de aposentado, pensionistas e servidores, nós vamos ter aí uma pequena margem que de fato tem uma certa leitura, um certo conhecimento acerca de cobrar um contrato, acerca de pedir orientação, o porquê desse juro é mais alto, o porquê dessa taxa. Mas, em sua maioria, é um público que não tem conhecimento, não tem um conhecimento de causa. E aí é onde mora o grande risco dessa modalidade de empréstimo. E aí a gente está falando de um público de mais de 70 milhões de brasileiros. O que a gente vê no dia a dia são pessoas que sequer sabem de que tem esses descontos em seus benefícios. A maioria das pessoas que nos procuram, a maioria das pessoas que buscam informação com a gente, buscam saber dos seus direitos, ficam espantados. Acham até que a gente, naquele momento, fez uma certa brincadeira. Mas quando a gente pede a documentação, quando a gente orienta de fato, ficam assustados. Ficam muito assustados. Então, nesse sentido, retomando aqui, o que a gente pode dizer? A ideia foi muito boa, a logística foi muito boa, foi tudo muito pensado, foi tudo muito bem trabalhado. Contudo, na hora de colocar isso em prática, para aquele que de fato necessitava de ter essa modalidade de empréstimo, houve esse lapso aí de desencontro. A teoria com a prática, ela não se encontrou. Ou seja, o cartão RMC, a reserva de margem consignável, de 5% do valor descontado, do valor do benefício do aposentado ou pensionista ou servidor, do RCC, reserva de crédito consignado, 5% também do valor que recebe o aposentado, pensionista ou servidor, ele foi passado, essa informação de desconto foi passado totalmente diferente e ilegal e totalmente, eu posso dizer até que leviana a esse público. E aí vem um Código de Defesa do Consumidor que diz: toda venda tem que ter todo um procedimento, tem que se respeitar requisitos. E nessa modalidade, um dos principais requisitos é a clareza, é a transparência da informação que você tem que levar a esse público. A você aposentado, a você pensionista e a você servidor. Sem a devida informação, esse contrato, ele tem vícios.
Ele carece de legalidade, melhor dizendo. Ele tem vícios e carece de legalidade. E se você, aposentado, pensionista, sabe que tem esses contratos, mas não foi orientado, como eu disse, esse contrato carece de legalidade. Esse contrato carece de requisitos legais que traz aí o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, temos pessoas, você aposentado, você pensionista, você servidor público, que recebe, que tem desconto do RMC, do RCC, e sequer sabe desse desconto, isso é fraude. Você está sendo lesado. Você precisa buscar informações. E temos aqui um público de mais de 70 milhões de brasileiros, e que desses 70 milhões de brasileiros que sofrem com esses descontos, com essa modalidade de empréstimo, eu posso arriscar aqui, cegamente, que metade, 50%, 35 milhões, não sabem que estão sendo aí descontados acerca do RMC e do RCC. Essa modalidade de empréstimo é de fácil acesso, você descobrir se está sendo descontado ou não, tá? Nós temos aí o aplicativo do Meu INSS, onde o aposentado, o pensionista, ele vai lançar a mão ali, vai fazer o cadastro e vai ter sua senha ali pelo Gov, e ele vai buscar ali 2 documentos. Ele vai procurar ali o SCOM, que a gente chama de Histórico de Empréstimo Consignado, e o ISCRE, que é o Histórico de Crédito. Diante desses 2 documentos, que a gente consegue lançar a mão deles ali no Meu INSS, a identificação ela é muito fácil. E já vem ali a sigla cartão consignado, e geralmente quando vem o cartão consignado, refere-se ao cartão do RCC. E o RMC, ele já vem ali com a sigla normal e bem clara, em negrito inclusive, cartão do RMC. Temos também um público de que foge desses 2 exemplos que nós acabamos de dar. O público que faltou a orientação acerca da contratação do empréstimo, e também temos o público de que sequer sabia dessa contratação. E temos um terceiro público, que é aquele que não fez o empréstimo, sabia do empréstimo, não está descontando no ISCRE dele, que é o histórico de crédito, onde de fato é feito ali o desconto para que seja liberado o valor líquido na conta dele. Nós temos aquele que tem o público que tem o desconto no SCOM, no histórico de crédito de empréstimo consignados. Ou seja, alguns correspondentes, alguns bancos, algumas instituições financeiras bloqueiam os 5% da margem ali do aposentado e pensionista, e ele nunca soube. E fica impossibilitado, e toda vez que vai buscar pleitear um empréstimo junto a alguma instituição, ele não se consegue, porque está bloqueado. E ele não sabia desse bloqueio. Então você também está sendo lesado. E sob erro substancial, paira e nasce pra gente o dano material. Você tem direito a receber, ser ressarcido por dano material, ainda que você não tenha sido descontado, mas você teve o seu status de empréstimo consignado, a sua margem de 5%, bloqueado sem a sua autorização. O empréstimo do RCC nasceu pura e simplesmente para que o aposentado, o pensionista e o servidor público pudesse ali lançar mão desses 5% e, no mês seguinte, efetuar o pagamento. Contudo, funciona da seguinte forma: o correspondente bancário entra em contato. Alô, seu João, alô, dona Maria, tudo bem? Aqui é do Banco X. A gente tem aqui um empréstimo pré-aprovado para a senhora. Se a senhora aceitar, daqui a 40 minutos, os valores estão em sua conta. A princípio, foi vendido a ela, foi dito a ela que era empréstimo consignado. Via de regra, quem precisa de empréstimo só quer ter a certeza de que não está sendo ali lesado. A preocupação do aposentado e pensionista nesse momento é de que, de fato, aquela ligação seja verdadeira para que ele não esteja caindo num golpe. Embora esteja. A todo instante, a ligação, o correspondente bancário, ele fala como se fosse um locutor de futebol por meio de rádio. Fala numa velocidade desconexa de que quem tem um certo conhecimento, uma boa audição, já tem dificuldade para poder entender aquele contexto. Agora imagine você, um aposentado, 70 anos, 80 anos, 85 anos, para poder compreender todas aquelas informações. Informações essas precárias, apócrifas, no sentido de que o empréstimo que foi naquele momento ofertado, o empréstimo que foi designado naquele momento, aquele aposentado, aquele pensionista, aquele servidor público, esse público ele é induzido a erro, ele é induzido a acreditar que aquele empréstimo é um empréstimo consignado convencional, qual seja, aquele empréstimo que você tem data de início, você tem data de fim
e que você tem a quantidade de parcelas. Esse público é induzido, essas pessoas são induzidas a crer que esse empréstimo é no sentido de ser um empréstimo consignado convencional. Contudo, entretanto, todavia, não é, tá? E essa falta de clareza nessa oferta a esse público, aos aposentados e pensionistas, é que traz a ilegalidade desse procedimento, dessas vendas. Nesse momento, o aposentado ou pensionista, ele crê que de fato é um empréstimo consignado e ali ele realiza aquele empréstimo. E aí nós temos diversas teses, e aí nós temos o IRDR, né, que é de Minas Gerais, o IRDR 73, e que trabalha muito bem isso, que de certa forma veio regulamentar, se tornou uma constituição inicialmente para a gente, trazendo aí, abordando, regulamentando todas essas teses. Nós temos mais de 11 teses acerca do RMC e do RCC. Então, nesse momento em que o aposentado pensionista, ele entende estar contratando ali esse empréstimo consignado, ele imagina estar contratando um consignado comum, porque o atendente, o correspondente, na hora da venda, ele não diz que aquilo ali é um crédito rotativo, ele não diz que aquele empréstimo que está sendo ofertado é por meio de cartão de crédito, falam com voz muito acelerada e com voz rápida, empréstimo consignado. O aposentado ou pensionista, o que ele mais quer naquele momento ali é lançar a mão dos valores, crente de que futuramente chegarão as faturas e ele vai continuar pagando. Só que esses empréstimos, por meio de cartão RMC e por meio de cartão de crédito RCC, eles são descontados diretamente no benefício do aposentado e pensionista e do servidor público, o mínimo. E raros são as vezes, quase nunca, as instituições financeiras encaminham as faturas, o que leva o aposentado, o pensionista e o servidor público a crer que, de fato, aquele empréstimo é um empréstimo consignado comum e aquele valor que está sendo descontado em seu benefício, ele está amortizando e um dia quitará aquele empréstimo que ora foi tomado. Aí mora a cilada. Porque esse valor que é descontado no benefício, mensalmente, aquilo ali trata-se do mínimo do cartão de crédito. Ou seja, aquilo ali é crédito rotativo. Aquilo ali a gente costuma dizer e chamar de dívida diabólica. Aquilo ali é uma dívida eterna. Então você aposentado, você pensionista, você servidor público que tem o cartão RMC, cartão RCC, cuidado com essa cilada. Porque o que está sendo descontado ali no seu benefício é uma dívida eterna, é uma dívida sem fim, porque aquilo que está sendo descontado é o mínimo do cartão de crédito. Aquilo ali é um valor de crédito rotativo que mensalmente será cobrado, que mensalmente será acrescido, porque trata-se de juros compostos. Nesse sentido, passada essa fase de falta de clareza, de falta de transparência, onde o aposentado, o pensionista, ali, o servidor público, ele não teve a devida orientação e a devida informação, ele começa ali, por meio do Instagram, por meio das redes sociais, tomar pé e ser informado sobre essa modalidade. E aí é quando, por muitas vezes, procuram alguns escritórios de advocacia para saber o porquê daquilo ali. O que desconto é aquele? Ou até mesmo procuram o INSS. E só a partir daí, que vão, de fato, tomar ciência de que caíram num grande golpe. Então, retomando, a ideia foi fantástica, a ideia inicial foi muito positiva, mas entre a teoria e a execução dessas modalidades de empréstimos se perderam, e aí o público de aposentado pensionista hoje é o que mais tem e vem sofrendo com esse tipo de ilegalidade. Outra dica: se você não foi orientado, esse contrato ele é passivo de anulação. Se você, aposentado ou pensionista, não tem ciência desse contrato, não assinou esse contrato, você está sendo vítima de fraude. Procure o INSS, procure identificar por meio do SCOM e do ISCRE, que está ali no seu portal do INSS, para identificar esses descontos e buscar os seus direitos.